Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Muitas pessoas me perguntaram no Instagram, mandando mensagem, por que eu não fiz a postagem de podcasts antes de ontem e ontem à noite. Estou fazendo essa postagem agora no domingo, ainda pela manhã. Tá? Então, se você sempre acompanha aqui, você vai ver que as duas últimas noites, que eu costumo colocar bem à noite, não teve episódios. Por quê? Eu tive que fazer uma viagem. Eu até queria algum momento parar, mas nunca era oportuno o momento e para poder fazer uma gravação e falar para vocês. Eu falei, poxa, em algum momento eu vou fazer isso. Então eu tô no hotel agora, vou sair do hotel, vou voltar para minha casa, vou começar a viagem de volta. Mas eu queria explicar para vocês que não deu por causa disso, uma viagem. E até pensei em fazer um vídeo rápido, até poderia fazer... mas eu tava vendo que a cada lugar que eu tava, a ocasião não tava permitindo, né? Às vezes acontece isso. E como eu gosto, na verdade não é assim, eu tenho que fazer podcast diário, não, eu gosto de fazer podcasts, episódios diários, porque eu gosto de falar com vocês, tá? E só pra também a gente não deixar de falar um assunto importante, a gente precisa ainda falar sobre as finanças da Corporação Mormon. Por que as finanças da Corporação Mormon? Desculpem o barulho, o eco, tá? Que eu tô dentro do quarto do hotel ainda. As finanças que eu tenho percebido, né, relacionadas à Corporação Mormon, quando eu lembro, eu me remeteu esses dias, quando eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, quando a igreja comprou um hotel de luxo. Eu lembro que eu estava fazendo, isso aí ninguém me falou na época, e depois que espalhou a notícia, eu estava pesquisando algumas coisas, né, sobre a Corporação Mormon, porque eu ainda estou na fase de pesquisar um monte de coisa para levar cada vez mais uma pedrada, né? Porque se for ver, é muita coisa que nos ensinaram. Até hoje eu me deparo com coisas, mas não ensinaram assim? Então não era. Então cada momento é uma confirmação, né? De que a decisão de não fazer parte daquele lugar é uma decisão correta, para mim pelo menos. E eu lembro que eu estava fazendo umas pesquisas e Corporação Mormon, lá ainda estava assim, Igreja Mormon adquire hotel de luxo por, eu não lembro o valor, né? Uns milhões de dólares, né? E aí eu fiquei pensando a respeito disso esses dias e fui atrás de mais algumas informações e eu tava vendo a distribuição que a Corporação Mormon faz com o dinheiro. Por exemplo, ela arrecada, né? O membro lá, vamos dar exemplo sempre do membro mediano, que é aquele que quer servir de bom coração. Ele tá lá acordando 5 da manhã, indo trabalhar todo dia, voltando à noite para casa. E aí ele volta à noite para casa, faz as coisas para sua família e depois ele ainda por cima, ele ainda tem que ajudar na igreja, servir num chamado, ele tem que limpar a capela, doar o dízimo e ofertas generosas também, com medo de retirar a recomendação, ele passar vergonha na frente dos outros. Muita gente aqui já falou até para mim, e eu vi isso também, quando o bispo tirou minha recomendação, passei vergonha, porque eu ia sempre na caravana, não podia mais ir. Aí todo mundo, olha, ela não veio, deve estar sem recomendação. Tá vendo como essas coisas, a coerção, isso é coerção, e o medo, juntos, sempre imperam dentro dessa corporação? Aí sobre as finanças, né, a maneira que ela distribui essas coisas, dessas pessoas como essa que eu dou exemplo, que se esforçam, doa, aí ela junta tudo isso. Aí, por exemplo, não tem aquela coisa que a gente ouve dentro da igreja? A igreja Mormon é sempre a primeira a chegar quando tem uma catástrofe, alguma coisa de ajuda. Muitas das vezes, se você for ver, ela chega. Só que aí você vai ver a ajuda que ela dá perante a tudo que ela arrecada. E saber que ela separa um tanto do que arrecada para a construção de shopping centers, comprar ações na bolsa, ações de empresas, comprar de hotéis de luxo e sustentar a vida luxuosa daquela alta cúpula, aí você fala, caramba, ela poderia ter feito muito mais do que ela faz. Que nem uma vez ela postou, né, eu não lembro, notícias da igreja, eu lembro, ajuda não sei o que, uma enchente que teve, ela doou um pallet, né, um engradado de cestas básicas, se eu não me engano. E eu lembro que foi logo depois de eu ver essa notícia que saiu a investigação de desvio de 100 bilhões de dólares. Foi logo na mesma semana, eu lembro que eu vi essa informação, ela ajudando com esse tanto de cestas básicas em algum lugar, e eu vi a informação de que tinha um desvio de 100 bilhões de dólares. Aí eu fiquei pensando a respeito disso no dia, né?
que aconteceu isso. Eu falei, caramba, que contraste. E daí foi só ladeira abaixo quando você vai descobrindo sobre as finanças da Corporação Mormon. Então essa distribuição não é exata, porque ela faz essa ajuda para aparecer na mídia, ela poderia fazer muito, muito, muito mais, desvia parte, se você for ver, desvia o que eu falo, ela reparte de uma maneira que você vê que ela faz esses investimentos. Será que doação, para pensar, será que doação das pessoas que doam lá dízimo, ofertas generosas é para isso? Para ela comprar ações na bolsa, construir shopping que vai render dinheiro, hotéis de luxo e tal. Pesquisa aí, se você não quer acreditar no que eu estou falando, dá uma simples pesquisada. Às vezes falta para você que está duvidando isso, tá? Não é para acreditar em mim, não. Aí aquele membro lá na ponta que precisa de uma cesta básica, como a história que vocês não aguentam mais ouvir aqui, mas a pessoa lembra disso todo dia, eu tenho certeza da humilhação. Aquela mulher que foi pedir uma cesta básica para o bispo, ele negou, não, primeiro ajuda, vê sua família, se tem ajuda governamental, vende alguma coisa, não deu a cesta básica. Aí ela se implorou, bispo, então só meia cesta básica. Ele também não deu, porque ela tinha que fazer tudo isso antes. Como é que fica esse pessoal da ponta? Tá vendo? É isso que eu queria falar sobre a distribuição que a Corporação Mormon tem com seus recursos, né? Que os membros doam. Muitas vezes, tá? Você é abastado, eu dou mesmo, eu gosto de dar generosamente, beleza, mas as pessoas que não são como você e têm essas dificuldades e fazem isso com grande dificuldade, e o retorno, né? Mas é isso que eu queria, deixar o pensamento que vocês pensassem. Comente no YouTube o que você acha dessa distribuição da Corporação Mormon, dos valores que ela arrecada. Tá? Desculpe o barulho que eu tô no quarto do hotel ainda, vou sair daqui a pouco para viagem. E tô do lado também de um trânsito aqui, o hotel do lado tá passando muito trânsito bem alto. Então desculpa se você ouviu ruídos. Mas é isso que eu queria falar para vocês, tá? Então não consegui fazer esses últimos 2 episódios para trás por causa disso, tava para explicar para vocês, estou fazendo isso agora. Talvez ainda no final da noite, hoje, dando tudo certo a viagem, eu consigo fazer um novo episódio para a gente manter a nossa rotina, porque é uma coisa que eu gosto. E fico feliz que vocês estão aí, muitos de vocês me cobrando, né? Cadê? Isso é uma felicidade para mim, tá? Saber que você está aí do outro lado. E Corporação Mormon, com a sua distribuição de recursos que ela arrecada, Corporação Mormon sendo Corporação Mormon. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.